Vaza Jato voltou. Ontem, pouca gente ficou sabendo, mas teve uma Vaza Jato que foi no momento certo, porque foi logo um dia após o STF esmagar o Sérgio Moro no julgamento que tirou a delação do Palocci daquele processo do Lula em que a Lava Jato acusa ele de ter recebido propina da Odebrecht, sem prova nenhuma. O Sérgio Moro usou aquele processo para colocar a delação do Palocci como pública 5 dias antes da eleição, do primeiro turno da eleição de 2018. E aquilo fez um escândalo quando o Sérgio Moro tornou pública aquela delação do Palocci, porque, olha só, aquilo rendeu 9 minutos no Jornal Nacional de denúncias contra Lula, contra o PT, usando a delação do Palocci, falando inclusive que pessoas ligadas à campanha do Haddad estavam envolvidas. Imagina isso antes do primeiro turno da eleição. Imagina, ou lembra disso se você tem uma memória boa. Também o Geraldo Alckmin chegou a usar a delação do Palocci 2 vezes nos programas eleitorais que fez para a TV. Isso também foi muito difundido nos grupos de WhatsApp bolsonaristas. O Bolsonaro usou isso para turbinar sua rede de fake news. Inclusive ficou parecendo uma coisa combinada entre o Moro e o Bolsonaro, que era assim, o Moro faz essa delação para o bolsonarismo poder usar isso no WhatsApp com as fake news deles e aumentar o número de denúncias contra o PT para tentar, era o plano do Bolsonaro tentar ganhar ainda no primeiro turno. Não deu certo, mas o Bolsonaro ganhou no segundo. E aí a Vaza Jato de ontem mostrou o quê? Mostrou que nem os procuradores da Lava Jato conseguiram defender o Moro quanto a esse levantamento de sigilo, quer dizer, isso de tornar a delação do Palácio pública. Os procuradores da Lava Jato eles estavam discutindo um livro que eles escreveram e em um capítulo do livro eles queriam falar sobre isso, defender a Lava Jato e defender o Sérgio Moro e dizer que não. Tem sim justificativa, a gente não foi atrás do PT, não era perseguição. Eles não conseguiram, eles não discutiram e no fim os dois chegaram à conclusão, o Dallagnol e o Robito Pozzobon, como eles chamam de Robertson Pozzobon, chegaram à conclusão de que não dá, é indefensável o que o Sérgio Moro fez. É isso que a Vaza Jato de ontem mostra. Eu vou dar mais detalhes e vamos ligar isso com outras Vaza Jatos para a gente ver o tamanho dos crimes do Sérgio Moro e a casa vai começar a cair para o Sérgio Moro. Anota, a casa vai começar a cair para eles, porque o STF na terça-feira deu um alinhamento, assim, abriu caminho para tirar a suspeição do Sérgio Moro contra o Lula, quer dizer, para julgar que o Sérgio Moro era suspeito contra o Lula, desculpa, e para tirar as condenações do Lula. Esse caminho já foi aberto, assim, ó, tá uma avenida, tá pavimentado o caminho pro STF nessa direção. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho, se você é contra essa corja que deu um golpe na Dilma, deu um golpe em todos nós ao tirar o Lula da eleição e agora tá saqueando o Brasil junto com o Bolsonaro, ou alguns achavam que iam saquear o Brasil com o Bolsonaro, mas não conseguiram porque o Bolsonaro tá saqueando tudo sozinho. Mas você é contra essa corja toda? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal para fortalecer a oposição ao desgoverno e para fortalecer a esquerda, porque quando você se inscreve no canal, o YouTube vai mostrar os vídeos do canal pra gente que não é inscrito. O YouTube, além de mostrar o vídeo, o algoritmo entender que o vídeo tá bombando porque você se inscreveu a partir desse vídeo, o algoritmo do YouTube também tem alguns canais que ele considera referência, que são os canais que aparecem para pessoas que não são inscritas com mais frequência. E se você se inscreve no canal, o canal cresce, tem mais chance de virar um desses canais referência e de aparecer pra gente que não é inscrita no canal. E aí você ajuda muito na oposição ao desgoverno Bolsonaro, ao Sérgio Moro, a toda essa direita corrupta e a fortalecer a esquerda. Então, um segundinho de graça, você se inscreve e a gente aqui também faz ações contra o Bolsonaro, como por exemplo, vou mostrar, quem é inscrito no canal já viu várias vezes, mas quem não é não viu. Estamos colocando outdoors, esse foi colocado ontem em Curitiba contra o Bolsonaro. Hoje vai ter um outdoor nosso em São José dos Pinhais, no Paraná. Tem mais outros outdoors a caminho, estamos também fechando no Rio de Janeiro. Uma empresa de Natal a gente chegou a fechar, chegou a pagar, eles devolveram o dinheiro e falaram que não fazem outdoor contra o Bolsonaro. Dá para acreditar? E aí eu vi que essa mesma empresa fez um outdoor a favor do Bolsonaro e eu já falei com eles, eles vão ser obrigados a fazer um outdoor nosso em Natal contra o Bolsonaro. Eu vou pressionar até que façam. Então, estamos lutando contra o desgoverno, tanto nas redes quanto fora das redes. Então, um segundinho de graça você ajuda. E se quiser ajudar com os outdoors e tudo mais, você pode ser membro ou no primeiro comentário tem o link do Apoia-se para você apoiar. Tem conta bancária e tem outras maneiras de apoiar. Aproveita e me segue nas outras redes sociais. Agora vamos falar sobre a Vaza Jato. Olha só, a Vaza Jato mostrou o quê? A Vaza Jato mostrou uma conversa entre o Pozzobon e o Dallagnol, 2 procuradores da Lava Jato,
ok? Os dois principais procuradores, talvez, da Lava Jato, ou pelo menos os dois que mais apareciam. O Dallagnol era o principal porque ele era o chefe da Força Tarefa, e Pozzobon era um dos que mais apareciam. Eles estavam conversando sobre a parcialidade do Moro na Lava Jato. Aí eles estavam tentando defender duas coisas que o Moro fez. A primeira foi levantar o sigilo da delação do Palocci. Levantar o sigilo quer dizer tornar essa delação pública 5 dias antes da eleição. Aí eles estavam discutindo sobre isso, aí o Pozzobon tentou achar alguns argumentos, falando com o Dallagnol. Ele falou, olha, a gente pode falar que isso era necessário porque a defesa do Lula precisava ter acesso a toda a delação para poder se defender disso. Só que não fazia sentido, e ele mesmo contra-argumentou, porque a delação do Palocci, o próprio Sérgio Moro tinha dito que essa delação não seria usada naquele processo. Então, olha o que o Sérgio Moro fez. Ele tornou pública, 5 dias antes da eleição, uma delação que ele já tinha decidido que não seria usada naquele processo. Então, para que ele tornou pública? Exatamente, para criar um fato político. E aí, o Pozzobon ele começa a listar os argumentos e ele fala, não cola, não tá colando, nenhum dos argumentos que ele usava colava. Aí quando ele finalmente conseguiu uma linha de raciocínio, que ele falou, olha, a gente pode falar que a defesa do Lula precisava dessa delação e que, como essa delação tinha sido anexada ao processo 3 meses antes e estava acabando o prazo das alegações finais, ele tornou a delação pública, não tinha como fazer isso depois da eleição, tinha que ser naquele momento. Só que aí o próprio Pozzobon fala, pô, mas tem um problema, e é a segunda parte da parcialidade do Moro. Tem um problema, um problemão, que é o Sérgio Moro divulgou ilegalmente grampos do Lula com a Dilma, aquele grampo ilegal que foi o grampo que, aí não é palavra minha, são palavras do Michel Temer, foram os grampos que consolidaram o golpe. O Temer falou isso quando ele foi no Roda Viva da TV Cultura, o próprio Temer usou a palavra golpe. O Temer perdeu completamente, agora que ele não é mais presidente, ele já se aposentou da política, olha, agora que ele não precisa mais de nada, ele já está falando tudo abertamente. Aí no Roda Viva o próprio Michel Temer falou, olha, foi sim, aquele áudio ali, o golpe foi formado. E ele chamou de golpe, ele não fala mais impeachment, ele fala golpe mesmo, porque foi golpe. E aí, também outros juristas, vários, dizem, o golpe foi formado no dia em que o Lula não pôde ser ministro, porque o Sérgio Moro divulgou um áudio ilegal, aquele áudio foi ilegal, a vaza-jato anterior, uma vaza-jato de setembro do ano passado, de quase um ano atrás, mostrou o quê? Que o Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, eles sabiam que aquele áudio era ilegal, porque a Polícia Federal podia gravar áudios do Lula, podia gravar até certo horário, até acho que meio-dia, e aquela ligação foi a 1h04 da tarde, foi 1 hora depois do prazo que o próprio Sérgio Moro estipulou. O Sérgio Moro assinou, falou, não gravem mais, vocês não podem mais gravar, não podem mais transcrever as conversas, não podem mais fazer nada. Acabou. Mesmo assim, eles continuaram escutaram essa ligação, enviaram para os procuradores a transcrição, ilegalmente, tudo isso ilegal. Não podiam ter escutado, não podiam ter feito a transcrição, não podiam ter enviado para os procuradores, aí é um crime gravíssimo de quebra de privacidade, de quebra de sigilo, e muito menos o Sérgio Moro, os procuradores poderiam falar para o Moro, e muito menos o Sérgio Moro podia ter anexado isso aos autos, quer dizer, anexado isso no processo e levantado o sigilo, ou seja, tornado isso público. Jamais, jamais. Inclusive o Sérgio Moro levou um esporro público do Teori Zavascki, que era o relator da Lava Jato no STF. Mas o Teori Zavascki deu um esporro público no Moro e não fez absolutamente nada. Nada. O Teori Zavascki, inclusive, morreu de uma morte bem estranha, que até hoje eu, Thiago, e ainda não é crime falar opinião aqui no Brasil, eu, Thiago, acho que ele foi assassinado. Teori Zavascki, comenta aí a sua opinião, se foi ou não. Inclusive o Teori Zavascki morreu num avião que era incaível, até fiz um vídeo aqui que liga a morte do Teori Zavascki, a facada do ADL no Bolsonaro, o clube de tiro que é frequentado pela família Bolsonaro e outras coisas. Fiz um vídeo aqui, eu posso até deixar o link na descrição. E mostrando que a morte do Zavascki foi bem estranha. E ele levou um esporro público por isso, só que quando os procuradores da Lava Jato, na Vaza Jato, nessa última Vaza Jato, estavam discutindo sobre isso, eles falaram, pô, peraí, a gente até consegue tentar justificar o Sérgio Moro ter colocado, antes da eleição, essa delação do Palocci como pública. Mas aí, se ligar ao fato de que ele também tornou pública as conversas do Lula ilegais, ilegalmente, aí fica muito, mas muito difícil de defender o Sérgio Moro. Conclusão, eles escreveram um livro
sobre, se chama Lava Jato e Mãos Limpas. Mãos Limpas é uma operação parecida com a Lava Jato que teve na Itália, que inclusive foi a operação que a Lava Jato se baseou nessa operação. E o que acontece? Nesse livro, eles não defenderam o Sérgio Moro. Essa parte não está no livro. Eles não conseguiram. Eles conversaram, e no fim, ó, vamos ignorar. Melhor a gente não falar do assunto, porque, como disse o próprio Robertson Pozzobon na conversa com Delanhol, ele falou, olha, nesse caso é aquele caso que a cura pode ser pior do que a doença, então é melhor talvez a gente não falar mais nada. Então eles chegaram à conclusão de que o Moro é indefensável. E a Vaza Jato mostra também o quê? Mostra que apesar do Delanhol e do Pozzobon, e Delanhol que, olha, meu Deus do céu, se em todos os casais uma pessoa amasse a outra da maneira como o Delanhol ama o Sérgio Moro, eu acho que não haveria divórcios no Brasil, porque o Delanhol, assim, ele ama de paixão o Sérgio Moro e mesmo assim o Delanhol não conseguiu defender o Sérgio Moro nesse caso. Mas o Fachin, aquele o Fachin é nosso, no processo, na votação de terça-feira, ele votou a favor do Sérgio Moro e o Fachin falou no voto dele, ele falou, olha, não é possível provar que o Moro foi parcial. E ele dá os motivos, ele fala que não é possível provar que o Moro foi parcial porque o processo a delação do Palocci tinha sido anexada muito antes e também negou o recurso do Lula, falando que o Lula entrou com habeas corpus para tirar essa delação e que não deveria ser um habeas corpus, deveria ser um outro tipo de requerimento da defesa do Lula e negou. O Fachin conseguiu defender o Moro melhor do que o Delanhol e do que o outro procurador da Lava Jato, o Pozzobon, para você ver um alinhamento, nível de alinhamento do Fachin com o Sérgio Moro. E tem uma coisa, o Fachin, quando ele foi escolhido pela Dilma, olha só, péssimas as escolhas do PT. Eu até acho que se um dia o PT voltar a ganhar a eleição, não deixe o PT escolher ministro do STF e nem procurador-geral da República, que as escolhas dele são péssimas. Péssima. É uma pior que a outra. Só escolhe traidor. Parece que assim, tá tatuado traidor na testa, o PT fala, é esse que eu quero. O cara que vai me trair. Porque todos eles, não tem um que não traiu o PT, que não rasgou a lei pra ferrar o PT. E o Fachin é um deles. O Fachin, antes de ir para a Suprema Corte, ele era um advogado de casos de família, de casos assim, ele defendia a família, defendia pessoas mais pobres e tudo mais. E aí, quando surgiu uma vaga na Suprema Corte, que se eu não me engano foi a vaga do Joaquim Barbosa, que saiu da Suprema Corte, assim, de repente, ele não tinha idade para se aposentar, ele falou, não quero mais, e saiu, o Fachin começou a fazer campanha, pagar dinheiro dele mesmo, para fazer campanha para ir para o STF. E aí a Dilma escolheu um cara que fez campanha, imagina qual é a intenção de um cara que gasta dinheiro para fazer campanha para ir para o STF. Imagina, a Dilma escolheu ele para o STF, deu 3 meses. Uma outra Vaza Jato mostrou que 3 meses depois dele ser escolhido, o Delanhol falou, amigos, caros, lá no grupo Filhos do Januário é o procurador mor, quem começou a Lava Jato é o Januário Paludo, e o grupo onde eles se conversavam se chama Filhos do Januário, porque o Januário tem idade para ser pai de todos os outros procuradores. E o Januário, inclusive, está sendo investigado por ligações e por receber propina do doleiro Dário Messer, que é do caso Banestado e também tem ligações na Lava Jato. Só para ver quem é esse pessoal. Pois bem, a Vaza Jato mostrou o Delanhol indo lá no grupo e falou, cara, eu tive uma conversa muito produtiva com o Fachin. Olha, o Fachin é nosso. E daquele dia, o Fachin passou a rasgar a lei, rasgar a Constituição. A lei não vale absolutamente nada para o ministro Edson Fachin. Onde a gente vê lei e fala assim, ó, isso aqui é o código do país, código penal tem que respeitar, senão você vai preso se não respeitar o código penal. Essa é a Constituição do Brasil, a gente tem que respeitar porque é a nossa lei grande, a lei magna, é a maior lei que tem no Brasil, é a Constituição. A gente fala, temos que respeitar. O Fachin, ele pensa aqui, não, aqui é um monte de letrinha e um monte de frase, é um monte de coisa, essa lei aqui, Constituição, em que eu posso tentar pegar um trecho para ferrar o PT. É assim que o Fachin vê a lei. Código Penal, pô, peraí, aqui é o lugar onde eu vou quando eu preciso ferrar o PT para pegar um trecho fora de contexto para ferrar o PT. É isso que o Fachin faz. Ele rasga qualquer interpretação da lei para ferrar o PT. Inclusive o Fachin, ele era sobre casos familiares, assim, casos de direito civil, e ele pediu, quando o Teori Zavascki foi assassinado, e eu posso falar que foi assassinado porque a gente ainda tem liberdade de expressão no país, o Fachin pediu para ser relator da Lava Jato, que é um caso complexo, um caso criminal. A Lava Jato só tem crimes, é um processo criminal.
Aí vem um cara que é especialista em direito civil, e para quem não tá muito ambientado com direito, com advogados, juízes, com esse tipo de coisa, no direito, quando o cara vira advogado, quando ele vira juiz, ele tem sempre uma especialidade. Claro que pode ter mais de uma, tem gente que entende um pouco de tudo, mas sempre tem uma especialidade. Ah, direito tributário, direito civil, direito penal, direito constitucional. E o cara é especialista nisso, ele não sabe muito do resto porque ele estuda aquela parte. E as ramificações daquela parte, ou tudo que tem a ver com aquilo. O Fachin era do direito civil, aí ele pega o caso mais complexo da história do país de direito penal, que é a Lava Jato, e ele vira relator desse caso no STF. Aí eu pergunto, isso é alguém que tá com boas intenções? Ou é alguém que simplesmente queria fazer fama? Ou é alguém que queria simplesmente, o Fachin é nosso, alguém que queria simplesmente ajudar os amiguinhos do Ministério Público Federal e ajudar o amiguinho juiz Sérgio Moro, como vem fazendo até hoje? Comenta aí a sua opinião. E a Vaza Jato mostra que o Fachin está completamente com a Lava Jato e não há possibilidade nenhuma do Fachin mudar de lado. O Fachin tá com a Lava Jato e já era. O Fachin, como disse o Dallagnol, o Fachin é nosso. Ele é do Dallagnol, ele é do Sérgio Moro, eles são assim e eles vão cair juntos. Vão todos chorar juntos porque a coisa vai ficar feia para o Sérgio Moro, porque o STF já pavimentou o caminho e olha, aconteça o que acontecer, o STF vai declarar o Moro suspeito de julgar o Lula e vai anular as condenações do Lula. E aí, o caminho para o Moro ser preso, porque o Moro está em briga com o Bolsonaro, lembre-se disso. O caminho para o Moro ser preso pelo governo autoritário do Bolsonaro também está aberto da mesma maneira em que está aberto o caminho para o Lula ser candidato em 2022. E não pense você que o Bolsonaro não quer o Lula candidato em 2022. O Bolsonaro precisa de um inimigo na esquerda. E o inimigo que o Bolsonaro precisa é o Lula. E o Lula ficando elegível, não estando mais inelegível, podendo participar de eleição, mesmo que no fim eles tentem algum golpe, é bom para o bolsonarismo. Então o Bolsonaro quer ter um inimigo à altura, porque é assim que ele se fortalece. Os fascistas sempre precisam de um inimigo. Se não tiver inimigo, ele cai. Então eu vou analisar isso em vídeos mais para frente, aí muita gente que deve estar confusa vai começar a entender. Inclusive os apoiadores do Sérgio Moro estão com muito medo disso, de que o Bolsonaro coloca um ministro no STF em novembro para ajudar o Lula e para ferrar ainda mais o Moro, porque quem está ameaçando o Bolsonaro na direita e ameaçando tirar o eleitorado do Bolsonaro não é o Lula. O pessoal que vota no Bolsonaro não vai votar nunca no Lula, é o Sérgio Moro. Quem está ameaçando os votos do Bolsonaro, batendo de frente, é o Moro. Então, olha só. Agora, gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou!